galerinha, beleza? Estamos aí de novo com mais uma aulinha de geografia. Eu aqui, seu professorzinho, queridinho, do coraçãozinho, professor de salada. Pessoal, seguinte, a gente vai continuar com a nossa sequência de aulas aí relacionada ao processo de urbanização, tá ok? Sobre a vida urbana, tá? É uma matemática não tão simples, tem ali seu nível de complexidade, mas você seguindo as aulinhas aqui, ó, você vai tirar de letra. E no final a gente vai ver, ó, lá no final dessa nossa bateria, a gente vai ver como que o Enem anda cobrando, tá? Nosso profundo interesse. Pessoal, agora nessa parte, depois que a gente entende a origem das cidades, né, a relação do Neolítico, agora a gente vai ver a partir do processo de Revolução Industrial. Você já sabe que a Revolução Industrial ela vai mudar, vai alterar a função das cidades e vai fazer o quê? Aumentar a importância dessa cidade. Porque se antes a cidade era subordinada à produção do campo, agora o campo passa a ser subordinado à produção da cidade. Porque a atividade industrial vai ser uma atividade muito mais rentável. Logo, ela demandando matéria-prima, precisando de matéria-prima, o campo vai produzir o que a indústria precisa. Não é a indústria que vai fabricar o que o campo fornece, ok? Vamos inverter essa ordem. A ordem inverteu. Então, o que aconteceu? Agora, o meio urbano, a partir da primeira Revolução Industrial, o meio urbano, ele ganha o patamar do meio mais importante, no meio que vai determinar as ações no espaço produtivo, tá? Agora, o campo ele é subordinado às cidades. Professor, só para ficar tranquilo, aonde foi essa primeira Revolução Industrial? Ó, foi na Inglaterra, tá bom? A gente já comentou disso antes, foi lá na Inglaterra, tá bom? Principalmente ali no polo ao longo de Londres, Manchester, tá ok? Que a gente vai ter ali nesse espaço britânico, tá? Na Europa, mas só que é uma revolução industrial que ela não fica concentrada. Acontece, começa, o princípio, né, acontece na Inglaterra, mas a partir das décadas seguintes, isso lá no século XVIII, na metade do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, aí o professor fala 1750 para frente, e nas décadas seguintes essa atividade industrial vai se espalhando. Galera, e muito importante, professor, por que você falou demais de indústria agora? Pessoal, simples assim, porque a indústria, a gente já sabe que vai deixar a cidade agora com um grau de importância, a indústria ela vai ser determinante nos fenômenos da cidade. Sim, quando a gente fala de urbanização, né? O que é urbanização, professor? Urbanização é quando a cidade ela cresce mais proporcionalmente do que o campo, tanto em população quanto em mancha urbana, que é uma expansão bem física mesmo, falando aí da área urbana, tá ok? Pessoal, a cidade, então você vai ter a indústria, que ela acaba determinando o processo de urbanização e suas consequências. E é interessante a gente entender o porquê. Professor, por que a indústria determina as ações na vida urbana, tá? Nas cidades, por que isso acontece? Simples assim. A atividade industrial, ela demanda de mão de obra. Vamos chamar isso de força de trabalho, que é mais bonitinho. Mão de obra é como se só se minha mão trabalhasse, né? Então vamos falar força de trabalho. A cidade, a indústria, perdão, ela demanda de mão de obra. Então ela cumpre essa função de atração. Então as pessoas elas tendem a sair do campo para ir trabalhar nas indústrias dessas cidades. As cidades vai ter uma concentração de serviços também, como serviço de educação, como serviço de saúde, tá? Serviços de infraestrutura, ok? Serviços como saneamento básico, por exemplo, transporte, iluminação. E todos esses fatores são fatores de atração, são fatores atrativos para aquela população que, por sua vez, moravam no campo. Ok? Então, olha só, olha como que a indústria, ela vai trazer um grau de importância maior para a cidade, ela vai fazer com que a cidade, ela cresça, populacionalmente falando, e isso, consequentemente, vai trazer um crescimento espacial da cidade. Tem mais, tome cuidado, porque quando a gente fala de atividade industrial, essa revolução produtiva, tá? Isso ela não ficou isolada, não ficou exclusivo para a cidade. O que eu estou querendo falar? Por exemplo, se a gente tem um carro hoje, a invenção do carro lá no final do século XIX, para atender a demanda da vida urbana, essa mesma lógica de engenharia do veículo, ela pode ser adaptada para o meio rural. O que é isso? Eu posso fazer, tá, um carro grande
para produzir no campo. Aí a gente vai ter os maquinários, né, as colheitadeiras, os tratores, enfim. Então vejamos que são estruturas que é primeiramente desenvolvido, isso no primeiro momento do processo industrial, primeiramente desenvolvido para atender a cidade, mas que pode sim ser adaptado no campo. E o professor, o que isso vai acontecer? Pessoal, então você vê que a Revolução Industrial ela traz uma modernização para o campo. Trazendo a modernização para o campo, tem uma consequência que ela é a fatídica. Não tem boca, é indiscutível. A revolução no campo, que é a modernização do campo, a partir das técnicas industriais, ela vai provocar um desemprego generalizado no campo. Vejamos, se agora você tem uma máquina fazendo a função de pessoas, de homens, de mulheres, de trabalhadores rurais, agora não se faz necessário que nesse mesmo campo que tem o maquinário permaneçam esses mesmos trabalhadores. Agora você precisa só de um camaradinha, só de um trabalhador, um operador dessa máquina. Esse cara ele vai operar a máquina durante o dia, ok? E vai substituir o trabalho ali de 50, 100, 200 trabalhadores rurais. Então gera um desemprego, a gente vai chamar isso de desemprego estrutural. A modernização do campo, ela gera um desemprego estrutural. Logo, esses desempregados, eles acabam buscando refúgio nas cidades, ok? Então você vai trabalhar com duas vias. O que a industrialização promove ali? Tanto expulsando a população do campo, como atraindo população para as cidades. Então, obrigatoriamente, galera, quando a gente fala de urbanização, a gente fala necessariamente de industrialização. Por favor, não vejam esses dois processos de forma isolada, segmentada. Está conectados, tá bom? Eles são coexistentes. Tranquilo? Então, visto isso, a gente dá sequência aí ao nosso conteúdo. O que a gente vai falar agora? Se a gente sabe que a indústria determina a vida urbana, a gente vai entender como que foi o processo de urbanização no que a gente classifica hoje de mundo desenvolvido e no que a gente classifica hoje de mundo subdesenvolvido. E é muito fácil você saber a diferença da urbanização do espaço desenvolvido e do espaço subdesenvolvido. Sabe por quê? Porque você já sabe o que promove a urbanização. Exato, a industrialização. A gente só precisa saber, então, como foi a industrialização no mundo desenvolvido e a industrialização no mundo subdesenvolvido. E a gente vai ter algumas características. Galera, então até aí eu acho que ficou muito claro. A gente conseguiu entender que o processo de industrialização, ele determina o processo de urbanização, beleza? E para isso tem um nome conceitual, que pode aparecer lá na sua prova do Enem. Como que é? Ó, põe na tela, Rodrigão. Processo urbano industrial, tá bom? Sempre quando aparecer isso, a gente está falando nessa lógica de fatores que vai levar, a partir da indústria, um processo de urbanização. Muito simples, ok? Pessoal, presta atenção nessa próxima aula que a gente vai ter, que a gente vai fazer um link muito forte com a aula que a gente teve agora, a influência da indústria no processo urbano. Beleza? Tá tranquilo, né? Tá facinho. Beijinho!